Olá pessoal, tudo bem? Então, diante de muitos pedidos, o passo a passo da minha sacolinha feita com as sobras dos tecidos, eu vou tentar gravar um vídeo curto, rápido, só para vocês entenderem como é que eu montei aquelas sacolinhas. Então, assim, eu tinha muita sobra de tecido que estava sem utilização. Então, o que eu fiz? Eu peguei e recortei retângulos medindo 5 centímetros por 9 centímetros, né? Então, eu fiz vários, né? E é uma coisa trabalhosa, porque como os restinhos de tecido não tem um tamanho específico, então não dava às vezes para juntar e cortar vários de uma vez. Então teve alguns que eu tive que ir pegando um por um, medindo 9 por 5 para fazer o corte dos retângulos. Aí me rendeu bastante. Eu tenho vários retângulozinhos. E aí o que eu fiz? Eu preferi separar por tonalidade de cor, né? Então, por exemplo, eu já separei os tons de rosa para fazer as montagens. Então, cada retângulozinho eu fiz assim, montei de 2 e montei bloquinho de 4, né? E aí rendeu 5 tirinhas desse daqui de 2 para dar o tamanho que eu queria. E 4 tirinhas assim com um bloquinho de 4, né? Também eu preferi fazer uma borda. E aí a borda eu não mesclei o tecido, então aí vai da criatividade de cada uma, né? Daí na borda eu peguei 7 tirinhas e costurei, né? Uma a uma, então aqui tem 7 retângulozinhos. Aí eu fiz duas com 7, né? E aí só esse último aqui que eu tive que misturar o tecido, porque eu não tinha mais desse igual, então eu acabei colocando diferente. Mas a ideia é essa, é misturar os tecidos, misturar as cores e fazer da forma que quiser. Então, aí eu vou fazer assim, vou costurar esse de 2 com o de 4, até formar todo uma tirinha aqui. Eu vou costurar e já volto para mostrar como ficou. Então, pessoal, ó, já fiz as costuras, as emendas, uni os bloquinhos, tá? Dessa forma, coloquei também a lateral, tá? Eu gosto sempre de passar o ferro para poder esticar direitinho, né? Então, primeiro eu costurei os que eu fiz de 2 e os de 4, aí eu uni todos eles. Aí, depois que eu uni todos eles, é que eu coloquei aquele da lateral. Tá? E aí eu acertei aqui as pontas, tá? E aí agora a gente vai colocar o forro, tá? Aí o forro eu coloco aqui direito com direito e vou passar uma costura deste lado e uma costura deste lado. Então eu vou costurar e já volto. Então, pessoal, ó, eu costurei direito, com forrinho. Agora, eu vou abrir desta forma aqui, tá? Eu vou deixar desta forma. E aí, eu vou unir costura com costura. Vou colocar aqui um alfinete pra segurar. Primeiro, eu gosto também de passar o ferro aqui na costura pra ela ficar certinha, tá? Então, eu vou passar o ferro e já volto. Então, assim, eu passei o ferro aqui na costura entre o tecido principal, que foi o que eu uni os bloquinhos, com o forro, tá? Então, nós vamos pegar a costura com a costura e travar aqui com um alfinetinho. Então, essa hora, assim, é importante que fique bem certinho, para quando virar o saquinho não dar diferença. Então, eu travei esse lado e vou unir o outro lado, tá? Costura com costura. E vou colocar um alfinete aqui também. Vai ficar dessa forma aqui, certo? Aí, o que que eu vou fazer? Nesse tecido que tá os bloquinhos, dessa costura,
eu vou marcar 1,5 cm abaixo e depois mais 1,5 cm. Então, vai ficar dessa forma aqui. Eu vou marcar 1,5 cm aqui e depois mais 1,5 cm. Que aqui vai ser onde vai passar o cordãozinho, a fitinha. Que essas sacolinhas eu tô gostando de fazer com a fitinha, que eu acho que fica uma coisa super delicada. E do outro lado também a mesma coisa. Da linha da costura aqui pra baixo, 1,5. E depois 1,5 novamente. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar toda uma costura aqui até a minha marcação, sempre fazendo retrocesso. Vou pular esse espaço aqui de 1,5 cm que eu deixei e vou continuar até o final, tá? Eu gosto de, nessa parte aqui, já colocar a minha etiqueta, tá? Então, eu vou encaixar a minha etiqueta. E do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Vou costurar aqui até a minha primeira marcação, deixar o espaço de 1,5 cm e vou continuar. E desse lado aqui, deixar uns 3, 4 dedos de espaço, mais ou menos, para poder desvirar, né? Então, deixo uma abertura, mais ou menos de 3, 4 dedos, né? E para poder desvirar a peça e continuo a costura no restante. Vou fazer as costuras e já volto. Bom, então, eu fiz aqui as costuras, conforme eu falei. Aí, deste lado aqui, pulei o espaço, só para vocês visualizarem melhor. Deixei aqui o espaço, ó, de 1,5 cm, tá? Nesse cantinho aqui. E aí, aqui, mais ou menos nesse pedaço aqui, eu coloquei minha etiqueta pro lado de dentro, tá? E no outro lado, eu fiz toda a costura também, deixando aqui um espacinho pra poder desvirar a peça, que agora que eu falo que é o parto, né? Pra poder desvirar a peça, que ela é um pouco chatinha. Então, desvirando aqui. Eu gosto, assim, de deixar um pouquinho a abertura maior pra poder facilitar mesmo, porque, assim, vai ficar de lateral o fechamento aqui dessa costura. Então, acho que de lateral ela disfarça bem, né? Porque vai ficar dentro da peça, aí dá pra fechar tranquilamente. Então, desvirando, aí eu uso sempre um palitinho pra ajudar a assentar todas as costuras, principalmente os cantinhos. Aí, eu vou acertando tudo, todas as pontas. No início, eu achei que ia ficar bem feinho, né? Você vai costurando os bloquinhos e parece que vai ficando feio, né? Mas depois o resultado final fica lindo. Eu amei, tô amando essas sacolinhas aqui para dar de presente agora no Natal, é uma boa. E assim, é um lucro, porque são sobras dos tecidos que usa para fazer outras coisas. Então, ela desvirada vai ficar desta forma. E aí, eu sempre gosto de estar acertando no ferro, né? Porque tecido precisa toda hora tá passando o ferro mesmo, pra ir ficando bonitinha a peça. Então, eu vou sempre ajustando aqui as costuras e agora eu vou acertar tudo no ferro pra poder fazer o fechamento aqui da lateral. Bom, então, eu já fechei aqui a lateralzinha, uma costurinha. Vai ficar de lateral, então ela vai ficar bem disfarçada. E agora eu vou colocar o forro pro lado de dentro da peça. Então, vou abrir aqui e vou jogar todo o forro pro lado de dentro. Então, o saquinho agora já tá começando a ter mais forma. Aí, vou ajustando. Vou acertando lá dentro também. E ele já tá começando a ficar uma gracinha. Vou ajustando e mais uma vez, vou passar o ferro aqui em cima para poder ajustar e a gente fazer a costura final
para poder colocar a fitinha, tá? Então, eu vou passar o ferro para poder ajustar aqui em cima. Depois, eu vou fazer uma marcação de onde ficou aqui o buraquinho, tá? Então, eu vou fazer uma marcação na parte de cima e uma marcação na parte de baixo. E aí, eu vou passar uma costura em volta, um pesponto ou uma costura simples, né? Tanto em cima quanto embaixo, tá? Então, eu vou passar o ferro e vou fazer a costura e já volto. Bom, então, eu já fiz a costurinha aqui em cima, tá? Pode ser um pesponto ou uma costura simples. E agora, a gente vai encaixar a fitinha. Eu cortei mais ou menos 60 centímetros. São duas fitinhas de 60 centímetros que a gente vai passar agora pelaquela abertura que a gente marcou. Como eu não tenho aquela pecinha de passar fita, eu improviso com um alfinete. E dá certo também. Então, eu vou encaixar aqui. E vou fazer toda a volta com a fitinha. Às vezes é um pouquinho trabalhoso, né? Mas com um jeitinho ela vai passando. Tem que ter um pouquinho de paciência. Você vai puxando aqui. Ela tem que dar, a primeira tem que dar toda a volta. Ela vai sair no mesmo lugar que começou. Aí, ela saiu aqui. Essa é a primeira, tá? Agora, vamos passar a segunda. Mesma coisa. Como eu não tenho aquela pecinha, eu uso o alfinete pra colocar. Então, eu coloquei desse lado, agora eu vou passar do outro lado. Também vai dar a volta em toda a peça. Aí, aqui, é bom ter um cuidado, como vai puxando pra outra que já está encaixada, não escapar, porque aí senão tem que fazer tudo de novo. Aí dá um pouquinho de trabalho. Então, só cuidado pra essa outra aqui não ir saindo também. Pra elas não desencaixarem, porque elas estão na mesma abertura, todas elas, né? Então, se você, dependendo da forma como puxa, o outro lado pode soltar. Então, eu vou segurar aqui pra não soltar e vou ir puxando a outra. E vou ajustando até elas ficarem certinhas. Pode fazer com cordão também, né? Eu achei a fitinha boa, ó, o meu escapou, vou ter que passar de novo. Aí, pra passar de novo, vou ter que tirar esse lado aqui todinho pra fazer o mesmo processo. Então, é importante não deixar escapar, que essa parte que dá trabalho um pouquinho. Mas depois você pega o jeito, aí se torna mais facinho. Aqui tá pegando nas costuras, então por isso que a gente tem que achar a abertura certa. Pronto, saiu. Agora sim. Agora saiu os dois lados. Aí eu acerto
Vai ficar tudo do mesmo tamanho. E agora, para ficar bonitinho, eu vou utilizar ponteiras. A ponteira, ela tem a abertura maior do que uma miçanga, né? Que é pra dar um charme, né? Então, eu coloco aqui uma em cada pontinha. Vocês podem também utilizar uma só para as duas. Eu tô usando uma para cada ponta, que eu preferi. Passei. E agora eu vou dar uns 2, 3 nozinhos aqui na ponta, para a ponteira não escapar. Porque como essa fitinha que eu tô usando é fininha, e a abertura da ponteira é um pouco maior, para ela não cair. Então, eu dou esses nozinhos, o suficiente para não deixar a ponteira cair. Ele vai ajustando. Depois eu vou acertar aqui a pontinha, eu vou fazer em todas elas. Aí, vocês podem fazer da forma que achar melhor. Eu gostei dessa forma, elas vão ficar assim e vou fazer do outro lado também. Então, isso valoriza a peça, né? Por isso que não dá para vender uma peça dessa tão baratinho, porque apesar de ser sobras de retalhos, mas dá trabalho de fazer, né? Porque é o trabalho para cortar a sobrinha, o trabalho para fazer os bloquinhos e a valorização, né? Colocar esses detalhezinhos, essas ponteirinhas, uma fita de cetim, uma etiqueta e, claro, o forro, né? Que fica mais bonitinho com o forro, que é o acabamento, é tudo. Prontinho. Coloquei, então, nas 4 pontinhas dos 4 lados, né? E aí, eu vou dar uma acertadinha aqui pra ficar bonitinho, porque a fita de cetim, ela desfia muito fácil. Então, só pra ficar bonitinho aqui a pontinha. Prontinho. Ó, o forrinho por dentro, tá? Valoriza a peça. E o nosso saquinho está pronto, né? Deixa os dois ladinhos. Ele tá medindo mais ou menos 20 centímetros por 22. Então, essa medida vai depender também do tamanho dos retângulozinhos que vocês cortarem. Como eu falei no início, eu cortei vários bloquinhos, retângulozinhos de 9 por 5, né? Dos retalhos que sobraram, né? Por isso dá trabalho, porque não é uma peça inteira para poder cortar vários de uma vez, né? Então, tem que ficar vendo qual é o pedacinho que dá para essa medida, né? E as laterais. Então, aqui deve ter mais ou menos uns 40 retângulozinhos desse para montar uma peça toda dessa. E esse tamanho, eu acho que hoje em dia, para uma lembrancinha, tá ótimo, né? Cabe bastante coisa, né? E fica uma graça. Espero que vocês tenham gostado do meu passo a passo. Curtam o meu vídeo aí, compartilhem, né? E muito obrigada por todos vocês.